E a nossa discussão se inicia pela fisiopatologia do diabetes, tanto diabetes tipo 1, tipo 2. Vamos começar agora pelo diabetes tipo 1. Bom, primeiramente nós precisamos entender o quê? O processo de digestão, absorção, a entrada de glicose na circulação e como funciona a resposta da entrada da glicose para o tecido muscular. Então, antes de tudo, precisamos entender o seguinte. Quando o seu aluno, seu paciente come um carboidrato, seja ele açúcar de mesa, ou chocolate, ou batata doce, arroz integral, arroz normal, seja qual for. Esse carboidrato já na boca começa a ser quebrado. Por quê? Porque na boca nós temos a enzima amilase salivar, que então quebra esse carboidrato. Mas não quebra tudo. Da boca esse carboidrato vai para o estômago. No estômago nós não temos enzimas específicas que quebram o carboidrato. Mas depois do estômago esse carboidrato vai para o intestino. E lá no intestino eu vou ter enzimas que continuam a quebra desse carboidrato. Lá eu vou ter a maltase, que quebra a maltose, a lactase, que quebra a lactose, a sacarase, que quebra a sacarose, e aí vai entrar depois o carboidrato na circulação, aqui no sangue. Atenção, no sangue só vai entrar os monossacarídeos, então só vai entrar glicose, galactose ou frutose, tá bom? Então não importa se seu aluno comeu chocolate ou arroz integral, vai entrar na circulação a glicose. Rafael, mas então qual é a diferença de comer um chocolate e comer batata doce, um arroz integral, que seja? Qual é a diferença? Velocidade de entrada. Essa é a diferença. Em carboidratos que têm fibras, por exemplo, as fibras não têm enzimas específicas intestinais que a quebram. Então é como se chegasse fibras lá no intestino e as enzimas intestinais falassem: o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Então a velocidade de quebra desse carboidrato é mais lento. Então a gente só poder ter uma analogia que poder entender. Se você comeu um chocolate e era para entrar do intestino para a circulação sem glicoses, vai entrar sem glicoses. Assim como se você comeu arroz integral e era para entrar sem glicoses, vai entrar sem glicoses. Acontece que com o chocolate, a sem glicoses vai entrar em, 10 minutos. Já com arroz integral, vai entrar sem glicoses em 1 hora. Então o que mudou foi a velocidade de entrada. Mas o que vai entrar na circulação, monossacarídeos. Na nossa análise aqui, então, a glicose. A glicose. Então está entrando aqui a glicose na circulação. Deixa eu só trocar a caneta aqui para ficar melhor. Então está entrando agora aqui a glicose na circulação. Agora precisamos entender o seguinte. Essa glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo. Por quê? Porque senão nós temos um quadro de hiperglicemia crônica. Hiperglicemia crônica significa o quê? Glicose elevada no sangue o tempo todo. Então, qual é o problema de ter essa glicose elevada no sangue quase que o tempo todo? É porque a pessoa, então, aí vai ter o diagnóstico de diabetes. Então, vem comigo. Peraí. Rafael, o que é diabetes? Diabetes é a pessoa que tem a glicose elevada no sangue quase que o tempo todo. Esse nível nós vamos daqui a pouco entender, mas compreende o processo. Então, o que é diabetes? É a pessoa ficar com a glicose elevada no sangue quase que o tempo todo. A primeira pergunta que você poderia fazer é: qual é o problema da pessoa ficar com a glicose elevada no sangue quase que o tempo todo? Primeira questão é que a glicose ficando elevada no sangue começa a se ligar a diversas proteínas que estão no sangue. Nós temos uma proteína que é a hemoglobina, proteína que transporta oxigênio no sangue. A glicose ficando elevada no sangue começa a se ligar à hemoglobina, levando ao aumento da hemoglobina glicada, hemoglobina ligada à glicose. E daí, Rafael, isso gera a liberação de citocinas inflamatórias, como por exemplo o TNF-alfa. E daí leva esse TNF-alfa a danos na parede do vaso sanguíneo, levando à formação de placas de ateromas. Então eu vou de novo. Quando a glicose começa a ficar elevada no sangue quase que o tempo todo, essa glicose começa a se ligar a diversas proteínas no sangue, como por exemplo a hemoglobina. E agora leva o aumento da hemoglobina
hemoglobina glicada, hemoglobina ligada à glicose. E isso gera citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, que impacta em danos na parede do vaso sanguíneo, formando placas de ateromas. Se aqui for uma artéria coronária que irriga o miocárdio, pode levar ao infarto agudo do miocárdio. Se aqui for um vaso sanguíneo cerebral, pode levar ao acidente vascular cerebral. Primeiro problema que precisamos entender. Por isso que a glicose não pode ficar elevada no sangue quase que o tempo todo. A gente chama isso de ficar quase elevada no sangue o tempo todo de hiperglicemia crônica, tá bom? Outra coisa, quando a glicose fica elevada no sangue quase que o tempo todo, começa a haver o aumento da atividade de uma enzima que se chama aldose redutase. Essa enzima aldose redutase converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados causam danos nos neurônios, impactando em neuropatia periférica. Além disso, a glicose se elevando na circulação aumenta a osmolaridade, atrai água das células para o sangue. E daí? Leva a uma desidratação celular e ao aumento do volume sanguíneo. Por que você está falando isso, Rafael? Porque a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante e da resistência vascular periférica. A pressão arterial, ela é o resultado. O que é esse DC? Débito cardíaco, representa o volume sanguíneo circulante. E o RVP, resistência vascular periférica, tá bom? Então, quando que aumenta ou reduz a pressão arterial? Quando aumenta o volume sanguíneo circulante, ou quando reduz o volume sanguíneo circulante, e quando aumenta a resistência vascular periférica. O que é resistência vascular periférica? Dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando que nós vamos ter uma dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos maior? Quando? Quando eu tiver vasoconstrição. Então a vasoconstrição aumenta a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Logo, o aumento da dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos é o aumento da resistência vascular periférica, que eleva a pressão arterial. Quando que a resistência vascular periférica é menor? Quando eu tenho menor dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos, ou seja, quando eu tenho resposta de vasodilatação. Tá bom? Como ao aumento da osmolaridade, porque a glicose está ficando elevada no sangue, atrai água das células para o sangue. Então, há o aumento do volume sanguíneo circulante. O aumento do volume sanguíneo circulante impacta no aumento da pressão arterial, levando o risco do seu aluno ser hipertenso. Então, aqui nós temos alguns motivos fundamentais de se entender por que a glicose não pode ficar elevada no sangue o tempo todo, ou quase o tempo todo. E, ou seja, o motivo que a pessoa não pode ter pré-diabetes ou diabetes, porque vai ter complicações. Mas atenção, em si o problema não é ter diabetes, é não ter a glicemia controlada. O que eu quero dizer? A pessoa pode até ter o diagnóstico de diabetes, mas a glicemia dela é controlada. Então o risco dela de mortalidade é menor. Então, o problema maior é a glicemia não ficar controlada ao longo de análise de 24 horas. Tá? Essa é a questão. Então, aqui nós entendemos o quê? O motivo da pessoa não poder ficar com a glicose elevada no sangue o tempo todo. Então, para resumir esse ponto, para a gente entrar efetivamente na fisiopatologia, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que a glicose não pode ficar elevada no sangue quase que o tempo todo? Porque senão a pessoa tem diabetes. Não, tudo bem, mas qual o problema de ter diabetes? É que a glicose ficando elevada no sangue quase que o tempo todo leva ao aumento da hemoglobina glicada, hemoglobina ligada à glicose. Isso leva à liberação de citocinas inflamatórias como TNF-alfa, que leva a danos na parede do vaso sanguíneo, formação de placas de ateromas. Esses ateromas podem obstruir o fluxo sanguíneo. Se aqui for uma artéria coronária que irriga o miocárdio, pode levar a infarto agudo do miocárdio. Se for um vaso
sanguíneo cerebral pode levar ao acidente vascular cerebral. Além disso, a glicose ficando elevada no sangue o tempo todo aumenta a atividade da enzima aldose redutase, que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados, danos para os neurônios. Além disso, a glicose ficando elevada na circulação aumenta a osmolaridade, atrai água das células para o sangue, levando a uma desidratação celular e aumento do volume sanguíneo. O aumento do volume sanguíneo circulante impacta no aumento da pressão arterial, levando agora o seu aluno, paciente, a ter o risco aumentado de hipertensão arterial.